Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, bem-vindos ao Papo Certo. Nós chegamos até você através dos canais digitais e também através do canal 48.1 aqui da Ubra TV. Olá, meus amigos, tudo bem? Bom tê-los aqui novamente. Nosso Papo de Família e Sucessões de hoje, nós estaremos tratando do tema das heranças. E quem estará trazendo todas as informações para nós é o Dr. Adriano Riba. Muito obrigado pela presença no Papo Certo, doutor. Muito obrigado, vai ser um prazer. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Você de casa que nos assiste já sabe que o nosso programa é interativo. Então venha participar enviando a tua pergunta ou comentário aqui para o nosso WhatsApp que aparece na tela, 3029 80 80. Vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos. E aqui no Papo Certo, através do nosso Instagram, papocerto.com.br, tu pode, além de conferir a agenda da semana, também sugerir o convidado ou o tema que tu queres ver aqui. Então, doutor Adriano Riba, começando o nosso Papo Certo de hoje, explica para nós aí, no planejamento da herança, quais as situações que costumam, então, gerar conflitos? Eu digo que os conflitos já existem, né? Só que não estão explícitos ainda, não foram trazidos à superfície. Geralmente eles acontecem quando tem pessoas novas na família. Uma madrasta, um padrasto que entrou num segundo casamento de um patriarca, que se separou, ficou viúvo da mãe, né? Também acontece às vezes quando entram cônjuges, uma nora, um genro que entra na família e gera algum atrito. São os casos mais rotineiros que acabam dando conflito. Mas também existem muitos conflitos de herança por brigas antigas entre irmãos, né? Principalmente irmãos de casamentos distintos, que fica aquela briga velada até que um pai ou a mãe venha a faltar. E, doutor, como se faz a abordagem nas famílias que têm a preocupação com a proteção patrimonial? É um diagnóstico que o advogado da família precisa fazer. Ele precisa conhecer a realidade daquela família, conhecer a situação do patrimônio, entender se os bens são imóveis, se são investimentos financeiros, qual é o tempo que as coisas podem acontecer, o horizonte de eventos. A expectativa é que um problema de sucessão venha acontecer em 30 anos, em 5 anos. Conhecer também as expectativas que cada um dos envolvidos tem sobre aquela realidade, para daí sim se personalizar um plano mais adequado. Muito bem. Doutor, quando os filhos já adultos, então, eles começam uma nova família, como os pais podem, então, proteger a continuidade aí do patrimônio da família? Quando nós fazemos o diagnóstico daquela família, a gente vê assim, que existe um risco à continuidade do patrimônio da família pelo casamento de um filho que já é adulto, mas que está trazendo novas pessoas, vão vir filhos e tudo mais. A continuidade de uma empresa familiar ou mesmo do patrimônio que os pais adquiriram pode ser ameaçado por esse tipo de situação. Então, os pais, nesse tipo de prevenção, podem adotar diversas medidas, seja colocando gravames, cláusulas de um testamento para uma incomunicabilidade, uma inalienabilidade do patrimônio e também diversas outras ferramentas jurídicas, a constituição de empresas, pessoas jurídicas, para poder administrar o patrimônio. Muito bem, então o importante é parar para falar sobre o tema.
não deixar o tempo passar, porque depois, quando acontecer o problema, se não tiver prevenido, é pior. Sai muito mais caro, né? Tu querer resolver o problema depois que já a situação está acontecendo. E caro para todo mundo, né? Sim. Porque às vezes se pensa, está apenas te protegendo. Não, protege a todos. E não é o caro só de dinheiro, é de incomodação, né? É de tempo que a situação vai ficar engessada, né? Então, tudo tende a ser muito mais tranquilo quando é conversado, é negociado, principalmente por quem tem a responsabilidade, as pessoas que pretendem deixar um patrimônio de herança. De quem é essa responsabilidade? Dos filhos, dos pais, dos netos, de quem? Principalmente de quem construiu o patrimônio, os pais, né, os patriarcas, a matriarca, que lutou muito para conquistar aquilo ali, trabalhou, conseguiu formar uma questão relevante, ou já herdou de uma geração anterior, e depois vai chegar um momento que ela vai faltar algum dia, né? E se deixou tudo para a justiça resolver, para um inventário depois ser tratado, pode ser feito, vai acontecer, só que vai ser demorado, vai ser mais caro, vai dar incomodação, e tudo isso poderia ser conversado ou negociado, não diretamente com os filhos, mas se a pessoa conversar com profissionais da sua confiança, ela já vai saber todas as alternativas e pode traçar planos, pode fazer diversas medidas que são, inclusive, sigilosas, que os filhos nem ficam sabendo, mas que o pai já pode deixar organizado. Então, eu quero aproveitar já esse gancho para te falar para a gente quais são as sugestões que tu traz para quem já é maduro, já tem filhos e está começando um novo relacionamento. Aí envolve a prevenção, não só da morte, mas também do próprio novo relacionamento, porque às vezes a pessoa começa uma relação, mas já tem uma vida, um histórico anterior de rendas, de patrimônio formados. É aquela nova pessoa que é um relacionamento de afeto, não necessariamente é para fazer uma comunhão de bens, de patrimônio. Então se costuma muito sugerir que a pessoa converse com um profissional para ver os regimes de bens disponíveis, ou se vai ser uma união estável, quais os contratos que podem ser feitos. Existem contratos de namoro para afastar uma união estável, existem contratos privados que regulam os regimes de bens, ou uma escritura pública de união estável. Tudo isso tem que ser avaliado para aquela realidade. O que se quer proteger perante terceiros, perante credores, quer se proteger de uma eventual briga com o novo parceiro, quer se proteger de uma intervenção pelos filhos. Dentro de cada realidade existem diversas ferramentas que a gente pode usar. Muito bem. E é vantajoso, então, para a família transferir este patrimônio para uma pessoa jurídica? Pode ser a solução de criar uma pessoa jurídica, que também se chama de holding, né? Holding familiar, é uma das ferramentas que existem em planejamento de herança e da família, né? Mas que se aplica para determinadas situações. Em alguns casos, mais comumente quando a família já tem um patrimônio imobiliário, muitos bens imóveis, a casa onde mora, a casa na praia, já está escriturado no nome do pai e da mãe, passar tudo para a empresa pode envolver custos tributários, despesas que vão ser envolvidas. Nem sempre vai ser a solução mais econômica e a mais prática, né? Então, eu recomendo muito a solução da pessoa jurídica quando a família tem uma empresa familiar que gera uma receita para o sustento da família. Se essa receita puder cair dentro dessa pessoa jurídica, tem uma vantagem tributária bem relevante. Agora, só para imóveis, temos que estudar qual é a situação. Já, por exemplo, se o pai ou a mãe tem investimentos na Bolsa de Valores, investimentos financeiros, talvez o tratamento que ele vai receber de impostos seja até pior na pessoa jurídica. Alguns produtos financeiros têm isenção na pessoa física. Então, tudo isso a gente tem que estudar de uma forma mais interdisciplinar, junto com o contabilista daquela família, junto com o assessor de investimentos que ajuda eles, para ver a melhor solução. Importante, o senhor trouxe aqui uma diversidade de bens, porque às vezes, para mim, né, para muitas pessoas, às vezes fala-se de bens, fala-se de uma casa, de um imóvel, um terreno, mas o senhor trouxe aqui que bens e direitos. E aí direitos envolve previdência, envolve investimentos em fundos, em ações. Então, muito bem colocado. Depende da situação, é favorável ou não constituir uma holding e colocar o patrimônio. Há alguns anos atrás, se falava muito em fazer uma previdência privada, um PGBL, um VGBL, sim, porque quando o gerente do banco sempre dizia, quando a pessoa morre, ele não passa por inventário, vai direto para a pessoa que tem que instituir. Pode até ser, mas agora o fisco já está querendo cobrar imposto sobre isso de herança, pode dar confusão, se for uma fraude para o direito do cônjuge que não vai receber, se o beneficiário for uma outra pessoa. Tem vários detalhes que têm que ser analisados por um profissional, né? Seguros de vida também é a mesma coisa. E, doutor Adriano, no caso de quem já está planejando se separar, qual a sua dica
O que fazer para se proteger, então? A gente tem uma zona cinzenta, né, que a gente chama nesse momento, né, coisas que são lícitas, legais de serem feitas, e tem coisas que podem ser caracterizadas como uma fraude num eventual conflito judicial depois, né. Então, se puder conversar com um profissional antes do conflito estar instaurado, ajuda bastante. Tem muita coisa lícita que pode ser feita, né. Dentro disso daí dá para se organizar muitas questões da liquidez do patrimônio, para que a pessoa no eventual litígio não fique com tudo congelado judicialmente. Tem várias coisas que podem ser organizadas, até eventualmente transferido para a pessoa jurídica alguma coisa, colocar outras pessoas para ser cotitulares em contas bancárias. Tem que ser estudada a melhor solução, mas dá para fazer muita coisa se a pessoa consultar um advogado antes de já estar expulso de casa, por exemplo. Muito bem. Antes, né, doutora? A dica do doutor, fale com o advogado. É bom ter um advogado de confiança e não apenas um advogado da família. Eu acho que cada um dos cônjuges pode ter o seu de confiança. Eu acho importante até para validar com esse advogado de família. Isso é muito mais barato do que depois. É uma relação de confiança que tu tem que ir construindo ao longo da tua vida, conhecendo profissionais, assim como tu conhece médicos que tu confia, teu contador, o advogado também, o advogado da família, não é bom, tu vai descobrir ele no momento que tu já está naquela crise, né? O ideal é que tu vá construindo essa relação de confiança ao longo da vida, tendo um histórico já de parceria profissional que tu vai confiando naquela pessoa. Muito bem. Doutora, eu vou trazer para o brasa para o meu assado agora aqui. O planejamento patrimonial e de herança envolve também aí os aspectos contábeis? Sim, eu acho que o advogado tem que ter a humildade de não querer entrar na esfera do contador, né, do contabilista, né? Quando eu faço um planejamento patrimonial, eu vejo, olha, vamos constituir uma pessoa jurídica, uma holding, eu posso fazer a estrutura, mas quem executa essas questões é um profissional da contabilidade. Então, a gente tem que saber a área de cada um, mas essa interrelacionamento das duas áreas, assim como o advogado também tem com o psicólogo que atende aquela família e tudo mais, ele torna a relação muito mais produtiva. A gente consegue trazer soluções mais interessantes porque a gente consegue bolar soluções dentro da realidade daquela família. O contador às vezes me traz, olha, a empresa deles está com problema, está com uma dívida naquela situação, isso daí pode estourar lá na frente, eles vão ter um problema fiscal, eles vão ter um problema com credores. Então, tem vários detalhezinhos que a gente já pode conseguir precaver antes no planejamento. Mas podemos trazer, então, que, digamos, os psicólogos podem proteger em relação a ajudar com as brigas familiares, os contadores, os contabilistas, para não dar a briga com o dinheiro, e o advogado para organizar tudo isso, colocar cada coisa no seu lugar? Sim, nós advogados temos que ter um pouquinho de tudo, né? Mas a gente não vai entrar nessa esfera, não vou fazer terapia psicológica com o cliente que me procura. Mas às vezes a pessoa que está passando por isso, ela não tem um profissional da psicologia que está atendendo naquele momento, ela precisaria ter aquele suporte psicológico, né? Então a gente tenta ajudar, mas tenta direcionar ele para buscar esse auxílio dos outros profissionais. E daí a importância do advogado saber o seu lugar, né? Ter um conhecimento multidisciplinar, mas também saber delegar as coisas para as outras áreas também. Mas a maioria dos casos, ao menos que passam pelo teu escritório, consegue se resolver sozinho ou precisam entrar esses outros profissionais? Muitas vezes já existem esses profissionais, né? O que eu procuro fazer é envolver esses profissionais para me ajudar. Eu entro em contato com o psicólogo, se o psicólogo concordar, para ver como é que a gente vai lidar com a questão, principalmente quando tem filhos pequenos também, né? Falo com o contador que auxilia, falo com os outros profissionais que estão ajudando essa família, né? Às vezes a questão de tecnologia da família a gente tem que também dar uma organizada, tem várias questões hoje em dia da digitalização também, envolvem outras áreas, a gente tem que estar sempre antenado de tudo que está acontecendo, as novidades que estão surgindo nas áreas correlatas também. Mas, doutor, essa proteção patrimonial aí, com uma constituição de uma holding, por exemplo, ela protege de quem? Protege de quem o patrimônio? Do próprio, do filho, da nora, do genro, dos credores, dos irmãos? O que protege? Pode proteger de todos eles, né? Temos que ver primeiro quem são as ameaças reais para essa família, né? E daí, dentro das ameaças reais que podem surgir para aquela família, a gente vai vendo as melhores soluções. Às vezes, a preocupação é que um filho vai intervir no negócio dos pais quando ele se tornar
herdado, a mãe morreu, dele recebeu uma parte das ações da empresa da família, ele quer interferir na gestão. Daí temos que falar com o contador, as cláusulas do contrato social, para não poder intervir na administração. Tem várias questões. Se o problema é com credores, quais as questões, por exemplo, se as cotas dos pais eles vão passar para os filhos alguma parte, ou se vai ter uma distribuição assimétrica de lucros. Hoje em dia, tu não precisa distribuir os lucros obrigatoriamente de acordo com os percentuais das cotas. Então, às vezes, a gente usa esse instrumento legal, né, para fazer com que os filhos vão recebendo os lucros dessa empresa e, com esses lucros, eles comprem as cotas dos pais. Então, ao longo dos anos, os filhos vão comprando as cotas dos pais com os lucros da empresa. E com isso daí o patrimônio acaba passando para os filhos em vida e não vai ter o custo do imposto de transmissão causa-mortes. Então, tem várias situações que a gente tem que planejar. Né? Excelente. É o contrato social na constituição de uma holding familiar, mais ainda. Quando é uma holding que vai ser patrimonial, que terá lá os bens para receber rendas de aluguel, compra, venda, tem um tratamento. Mas neste caso específico de uma holding familiar, o contrato social bem redigido, revisado, com cláusulas específicas, é imprescindível, não é mesmo? Uma situação que eu vejo que acontece muito por falta de diálogo com os contadores é que os advogados estão fazendo uma partilha, seja por um divórcio ou por uma herança, e o valor dos bens que está constando ali na divisão é um valor muito diferente do valor histórico dos bens do imposto de renda. E depois essa família fica sabendo que vão ter que pagar um monte de ganho de capital para o imposto de renda, porque não conversaram com o contador, porque se tivessem declarado o valor dos bens, o valor histórico, teria essa isenção. Então tem várias questões que a família acaba, por inexperiência ou por falta de qualificação multidisciplinar do advogado, a família tendo que pagar um monte de imposto desnecessário. Bom, o papo está muito bom, mas chegamos no finalzinho do nosso primeiro bloco. Hoje o papo é de família e sucessões. Então, em um minutinho a gente volta. Fiquem com a gente. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo e eu também quero lembrá-los que este programa está sendo transmitido simultaneamente pelo YouTube e pelo Facebook. E através dessas duas plataformas, além de vocês assistirem, também já podem lá compartilhar. Hoje a gente está conversando com o Dr. Adriano Riba, que está falando aqui, trazendo esclarecimentos sobre direito à herança. Dr. Adriano, então, dando continuidade, sobre o testamento, em que situações ele é recomendável? O testamento é a forma mais antiga, mais barata e mais econômica de planejamento de herança, né? Qualquer pessoa adulta, capaz, pode ir num tabelionato, fazer um testamento público, né? Vai gastar um valor muito baixo, né? E vai conseguir garantir que, pelo menos, no mínimo metade da sua herança fique como ele quiser. Seja favorecendo apenas um filho, seja favorecendo uma instituição de caridade. Então, a gente ainda usa muito o testamento. Só que a gente não pode apostar todas as fichas de um planejamento de herança só no testamento. Fez o testamento, está resolvido. Essa é uma das camadas que nós usamos de proteção. Então, por exemplo, a pessoa está num novo relacionamento, tem um contrato de união estável com separação de bens, mas ainda assim quer se evitar que o novo parceiro receba herança, o testamento vai diminuir pela metade a herança que o parceiro pode receber. Mas a gente ainda assim vai fazer outras ferramentas para tentar cumprir a vontade de quem é o autor dos bens, né? Creio que seja uma dúvida comum entre as pessoas que é em relação ao testamento, doações e seguros de vida. Isso tudo pode ser feito ao mesmo tempo? Sim, é o que nós chamamos de método de proteção em camadas, né?
Nós vamos criando vários muros de proteção para aquela família, né? Para que se um deles não ficar de pé, tem outros para conseguir garantir aquilo que foi planejado. Então, muitas vezes se faz uma doação de bens em vida para os filhos, para economizar um pouco de imposto em relação ao inventário, mas ainda assim se faz um testamento, porque se aquela doação puder eventualmente ser questionada por um outro filho, ou se for questionada por um novo cônjuge, ainda assim tem o testamento que vai garantir que pelo menos metade dos bens que eventualmente foram anulados daquela doação vão ser cumpridos no testamento, ou se faz um seguro de vida, que ele tem um beneficiário instituído, mas se algum motivo gerar que aquele seguro tenha que ser repartido com todos os herdeiros, tu tem outros instrumentos para conseguir prevalecer a vontade das pessoas que conquistaram aquele patrimônio. Tu trouxeste agora sobre a questão dos impostos e taxas também. Como isso é contabilizado? É um percentual fixo que se tem? Sim, os impostos, cada estado federativo tem uma alíquota, um percentual de imposto, né? Tanto para doação quanto para herança por morte. Compra e venda de bens é imposto municipal nas prefeituras. Então, às vezes, o filho compra do pai, paga o imposto, o ITBI, que pode ser 2%, 3%. Já uma doação aqui no Rio Grande do Sul começa em 3%, vai chegar até 4%, rapidamente já chega na alíquota máxima de 4%. Já o imposto na herança do inventário por morte vai de 1% até 6%. Então, às vezes, se é um patrimônio relevante, R$1 milhão ou mais do que isso, certamente tu vai chegar na alíquota de 6%, mas se tu fizer em vida uma doação, tu vai ficar na de 4%, então 2% tu já economiza. São vários detalhes da legislação que tem diferenças. Um inventário que se tu faz na justiça, tu paga custas para o Poder Judiciário. No Rio Grande do Sul é 2,5% dos bens. Se tu fizer uma escritura pública num tabelionato, é muito menos do que isso, porque o teto que pode ser cobrado é bem mais baixo, então gasta 1/10 do valor. E ainda tem o imposto de renda que se envolve em tudo isso, tem imposto de renda, dependendo do valor que forem transmitidos os bens, além de pagar imposto de causa-morte, além de pagar as custas para o judiciário ou para um tabelião, tu ainda vai ter o acerto com a Receita Federal. E se tiver inventário ainda vai ter lá o custo com o advogado, as taxas e tudo. Então, e tem que fazer a declaração final de espólio depois, né? Por isso que não é fácil. O bom é se planejar bem antes, né? Até porque ainda tem o envolvimento emocional, que é perder o ente, né? Exatamente. E, doutor, todas essas medidas, elas são concomitantes e as vantagens fiscais são diferentes entre elas? Sim, então, por exemplo, numa holding familiar, a pessoa jurídica que tu criou, a holding ela vai ter uma alíquota do imposto de ganho de capital, que antigamente se chamava de lucro imobiliário, bem menor do que se pagar na pessoa física, né? Outras despesas, tu recebe um aluguel, por exemplo, a família tem vários imóveis e recebe aluguéis. O aluguel na pessoa física tu vai pagar 15%, pode chegar até mais, dependendo da alíquota somada, né? Na empresa familiar pode ser bem menos. Diversas ferramentas do planejamento sucessório trazem vantagens. Por exemplo, um seguro de vida resgatável. Tu contribui durante anos, mas aquele valor, se tu não morrer, tu pode resgatar de volta. Às vezes tem um benefício maior. Tu colocar o patrimônio, por exemplo, em fundos imobiliários, que é isento de imposto de renda na pessoa física. Tu consegue fazer com que a família não vá tendo um prejuízo tão grande. Então, todo esse planejamento fiscal é de acordo com a realidade de cada caso. Bom, como eu trouxe para vocês, o nosso programa é interativo e através lá do nosso Instagram, papocerto.com.br, a gente tem uma pergunta aqui. Quando os pais apresentam sinais de doenças mentais, como os parentes podem proteger os negócios e o patrimônio da família? É muito importante o momento de agir, o timing, né? Tu não pode querer tomar medidas depois que o familiar, o pai ou a mãe, já está com um comprometimento neurológico. Como um Alzheimer, por exemplo. No início, se a pessoa consegue manifestar claramente sua vontade, ela pode fazer escrituras públicas, pode fazer compra e venda, pode fazer procurações, diversos atos. Mas a partir do momento que ela já está sem entender o que está acontecendo, tu não vai conseguir mais fazer atos públicos solenes e tu vai ter que, inevitavelmente, ir para um caminho judicial de uma curatela, que antigamente se chamava de interdição, né? Só que daí tem o Estado intervindo, tem que prestar contas para o judiciário, tem toda a burocracia envolvida de documentos, que é a última saída para quem não se planejou, né? Antes disso, tem muita coisa para ser feita. Se procura um profissional, dá para, por exemplo, já começar a colocar o outro cônjuge já nas contas bancárias. Não adianta usar procuração, né? Tem que ver as ferramentas que vão funcionar naquela situação. E quando os filhos, né, possuem então, limitações cognitivas, como se pode protegê-los? Isso é uma situação que
que sempre existiu, mas que agora está muito mais explícita, né? Hoje em dia a gente vê muito mais filhos adultos nas famílias, dependendo diretamente dos pais, que têm problemas psiquiátricos, têm problemas neurológicos, ou que sofreram acidentes, nasceram já com algum comprometimento, né? E os pais já idosos começam a ficar preocupados. O que vai acontecer com esse meu filho no dia que nós faltarmos, né? Quem vai cuidar dele? Como vai ser a renda dele? Aí existem as proteções da Previdência, mas a questão do patrimônio, da herança, né, ou da empresa que a família possui, como vai ficar a parte desse filho que tem esse comprometimento? Né? Os pais, se forem deixar para a justiça resolver isso depois, é bem mais complicado. Tu pode, em vida, por exemplo, fazer uma doação para um outro filho com uma obrigação envolvida, desse filho usar as rendas daquela doação, daquele bem doado para cuidar do filho doente. Tu pode colocar várias responsabilidades dentro da parte da liberdade de planejamento de herança que a lei assegura, para que a pessoa fique protegida. Tu pode designar as pessoas para cuidar do patrimônio delas. Se tu não confia que o irmão vai cuidar adequadamente do outro irmão doente, tu pode designar outras pessoas. Tudo isso é feito antes do evento morte acontecer, né? E mais uma pergunta que temos aqui. Filhos adultos com procuração dos pais para usar em caso de debilidade ou alguma incapacidade, é possível? O que é mais seguro? A procuração é a forma menos correta e menos segura, porque, em tese, é ilegal tu usar de uma procuração no momento que a pessoa já está com esse comprometimento, que ela perdeu a capacidade cognitiva, o mandatário, a pessoa que recebeu a procuração, não deve mais usar ela, mesmo que ela tenha sido concedida anteriormente, né? Se a pessoa agiu de boa fé resolvendo alguma coisa, prestou contas para os demais, a justiça até pode relativizar, mas não é um instrumento adequado. Pode, em último caso, ir para o caminho de fazer uma curatela, que é a interdição, né, para que um familiar fique gerindo esse patrimônio. Mas é ainda mais adequado. Se o patrimônio está, por exemplo, numa empresa familiar, as regras vão ser as regras da empresa. Mesmo que o patriarca ou a matriarca esteja com comprometimento mental, vai ser as regras da pessoa jurídica que vão prevalecer. E as questões de patrimônio, se tu passou um bem já doado para um filho, e tu designou ele com uma certa responsabilidade, ele vai poder usar isso para cuidar do pai. Bom, bem esclarecido. É muito importante. Hoje a gente está tendo uma aula aqui, né, Direito de Família, sessões aí com o doutor Adriano Ripa. Doutor, como funciona essa relação profissional das famílias com esse seu advogado, então, ali, de confiança? É um processo contínuo? Chama para um determinado evento? Como é que funciona essa relação profissional, doutor? O ideal é ser uma coisa contínua, né? Tu vai ter um profissional que tu confia, tu vai conversar com ele sempre que estiver acontecendo alguma situação, te aconselhar. Geralmente tu contrata esse profissional pela hora, pelo tempo do advogado, né? Cada profissional tem sua hora técnica, né? E quando tem eventos mais complexos, processos, escrituras públicas, daí sim se faz uma contratação diferente, né? Bom, então, para encerrar, provavelmente seja a nossa última pergunta, dicas para escolher um advogado de família. Não deixe para fazer num momento de urgência, é uma questão a ser construída, né? E eu acho que tu tem que buscar alguém que tenha valores, que tu te identifique, que seja parecido contigo, né? Tem que passar verdade no profissional, né? Experiência não se compra, né? Experiência é o histórico que tu já construiu, né? E busca-se um de cada área, por exemplo, um familiar, um empresarial e um tributário? O advogado da família não vai cuidar das questões da empresa, não vai cuidar da briga com o fisco que está acontecendo numa ação fiscal. O advogado da família tem que entender de tudo, mas ele vai cuidar das questões familiares e sucessórias, né? Então, para questões de herança, é um advogado dessa área, um especialista, né? Perfeito, então. Doutor Adriano, muitíssimo obrigada pela tua presença, foi excelente a tua entrevista. Muito obrigado, foi um prazer. Eu agradeço também quem nos assistiu até aqui, deixando um grande abraço para os nossos amigos lá de Butiá, que prestigiam então aí o nosso Papo Sério. Então, ficamos por aqui e amanhã às 20h30, novamente, mais um programa inédito para vocês. Quarta-feira o nosso papo é empreendedor. Esperamos a todos.